Olá, pessoal. Sou o Daniel Ottoni. Sejam bem-vindos ao primeiro ConnectCast, o podcast do cavalo. Para me auxiliar nessa jornada, estão aqui o Vinícius, o Diogo e o Cristiano. Como vai funcionar tudo isso? Iremos disponibilizar nas principais plataformas de áudio o conteúdo e atitudes que nos ajudam, na prática, a ter bons resultados no mundo equestre. Se você gosta do cavalo, lembre-se, já assine agora o ConnectCast e seja o primeiro a receber esse conteúdo diretamente no seu celular. Olá, pessoal. Eu sou o Diogo Jaime. É uma satisfação muito grande estar aqui falando para vocês hoje, nesse primeiro episódio do ConnectCast. E a gente gostaria de compartilhar com vocês, todo um conhecimento envolvendo os cavalos que foi capaz de transformar nossas vidas, e eu tenho certeza que será capaz também de transformar a vida de vocês. Quando a gente passa a entender melhor o cavalo, quando a gente passa a compreender como as coisas funcionam sob a ótica do cavalo, vocês podem ter certeza que a forma de enxergar o mundo, que a forma de trabalhar com os cavalos, que a forma de interagir com eles, ela muda radicalmente. E isso traz uma implicação muito grande para a gente, nas nossas vidas, na nossa forma de agir, na nossa forma de entender, de interpretar e de tomar a decisão correta quando a gente está diante de um cavalo. E eu diria que é uma sensação até indescritível, porque só quem experimenta realmente essa filosofia, quem consegue entender a fundo a mente do cavalo, vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer aqui. Ou seja, você passa a entender totalmente diferente. É como se tivesse uma cortina na sua frente, você não está vendo o que está acontecendo quando você está trabalhando com o cavalo, e de repente alguém vai lá, tira essa cortina, acende a luz e tudo fica claro, tudo fica muito fácil de entendimento e as coisas começam a dar certo. Eu acho que ao longo de mais de 25, quase 30 anos aí trabalhando com cavalos, vivendo com cavalos, tendo a oportunidade de treinar, tendo a oportunidade de ministrar cursos e treinar outras pessoas, eu acho que a grande mudança é quando a gente realmente passa a entender o cavalo e passa a entender como o cavalo funciona. Isso, sem dúvida nenhuma, vai te colocar num outro nível de trabalho, de compreensão e de relacionamento com os cavalos. Diogo, muito interessante, você falou muito sobre conhecimento, né? Vinícius, conta pra gente qual tipo de conhecimento, qual tipo de conteúdo é importante para quem quer viver do cavalo, para quem gosta do cavalo, para quem ama o cavalo como nós, esteja por dentro, esteja acompanhando, para realmente ter os resultados que espera lá no Aras ou no CTR. Bom, moçada, uma coisa que a gente sempre fala, muito assim, e a gente vive isso, é que todo mundo que está no cavalo, independente do setor ou de onde está inserido, no meio do cavalo, tem um objetivo, um objetivo de resultado. E talvez a gente tenha mais uma presença, muito forte nos treinamentos, no dia a dia, de quem está numa das pontas do processo, e a gente acaba percebendo quando a gente está dentro do Aras, quando a gente está dentro da operação mesmo, que o treinamento e o resultado final, ele é um pedaço, dessa história, e que por trás dele tem muita coisa que acaba ajudando ou atrapalhando, Isso a gente tem para nós, é uma grande oportunidade, porque quando está atrapalhando, a gente identifica, resolve, ou deveria ser assim. E quando está ajudando, a gente vê que o resultado final está muito relacionado com isso. Então, esses conteúdos, Daniel, eu acho que, e a gente quer trazer eles todos aqui para poder conversar sobre eles em vários níveis de profundidade, Nós vamos falar de nutrição, vamos falar de manejo diário, de toalete com cavalo, vamos falar de cuidado com o atleta. Tudo isso está envolvido na preparação desse indivíduo, que lá na frente a gente quer o resultado dele na pista, o criatório quer o resultado, quer valorizar o Aras, a equipe quer essa satisfação. Isso é um movimento natural da nossa mente, aí a gente quer buscar esses resultados. Então, para isso também nós vamos falar de equipe, vamos trazer especialistas para poder falar de gestão de pessoas, vamos falar um pouco de sanidade, que não tem atleta, não tem resultado se não tiver saúde. Então esse tópico, eu acho que talvez seja
fundamental aí, especialmente pensando no desafio que esses atletas vivem, né, e etc. Vamos falar um pouco de comércio, né? Tem várias modalidades, várias possibilidades, talvez seja um dos maiores gargalos na equidiocultura, né? Porque criar e comprar e fazer embrião e etc. é um processo talvez mais conhecido, mais dominado. Mas o processo de venda, às vezes, é um gargalo em grandes áreas, e, né, independente se é grande ou não, mas existe esse mundo, né? É um universo que a gente precisa falar dele. As tecnologias, né, que estão aí no meio do cavalo, ferramentas de gestão, as tecnologias de produção de alimento, as tecnologias de utilização de alimento. Isso não tem nada a ver, às vezes, com o uso de máquina, né, nada disso, mas de precisão, de ser preciso na hora de fazer planejamento, na hora de fazer execução das coisas. Vamos trazer resultado de pesquisa feitas por nós, né, pelos nossos grupos de pesquisa. Nós temos um DNA, né, de docente. Então, a gente acaba participando de muitos projetos de pesquisa, muitos projetos de extensão, e nós vamos trazer esses resultados aqui, compartilhar com todo mundo. Para nós só faz sentido fazer isso se a gente conseguir compartilhar. Antigamente, a gente precisava publicar um artigo, né? Não que hoje a gente não queira fazer isso, mas hoje a gente consegue vir aqui e compartilhar resultados de ambientes controlados, né? De experimentos que a gente mesmo conduz. Vamos falar de planejamento, vamos falar de como é o dia a dia, né, nos aras, dos parceiros, do pessoal, né, a gente tem contato mais próximo, que a gente conhece mais a operação, como é que funciona, quais são os gargalos. Enfim, vamos trazer todos esses pedaços dessa história, né, para que quem estiver ouvindo a gente aqui, né, seja no carro, seja no dia a dia, já comece a tentar ir ligando um pouco mais esses pontos e comece a enxergar, né, como o Diogo falou, depois que a gente abre a janela e vê a luz, a gente não dá conta mais de viver debaixo da mesa, né? A gente não consegue mais ficar no escuro. Então, acho que dentro de tudo isso aí, né, a gente vai trazer bastante informação, bastante conhecimento e, mais importante, conhecimento aplicado, né? A gente vai falar de coisas que a gente faz, que a gente vive, né? E sair um pouco dessa confusão, esse excesso de informação, essa quantidade exagerada que tem de informação que não tem um foco desse aplicado, prático e tudo mais. Então, acho que o objetivo é bem esse, assim. Vinícius, legal, você falou aí sobre, antigamente, né, você fazia um experimento, fazia um artigo, e eu percebo nessa academia que muitas vezes esse resultado não chegava onde que ele precisava, né? Quer no campo, quer no dia a dia, nas pessoas que fazem a operação, que montam um cavalo, que tratam do cavalo e que criam um cavalo. Além disso tudo, eu acho que essa é uma oportunidade de acelerar, né, a chegada desse conhecimento lá na ponta para quem pode ser transformado por esses tipos de resultado. Diogo, o Vinícius comentou também aqui com a gente uma coisa que é interessante. Eu vejo muitas pessoas preocupadas assim, com um exercício, com o treinamento, com o condicionamento, ou com a nutrição, ou somente com a reprodução. Parece, pelo que ele falou, que são vários detalhes que se somam. Como você percebe isso no seu dia a dia e na sua experiência nessas atividades? Bom, o que a gente vê muitas vezes no meio do cavalo, as pessoas fragmentando o conhecimento, separando, dissociando as informações. E a gente entende que toda essa mudança, toda essa transformação, todo o processo de criação de cavalo, ele tem, vamos falar assim, tanto os problemas quanto os bons resultados, eles são multifatoriais. Então tem um conjunto de fatores, um conjunto de informações, um conjunto de atitudes e de ações que vão gerar um resultado positivo, negativo, promissor ou não. Então a gente entende que atacar um ou outro dessas ações, desses assuntos, dessas atitudes não seria suficiente para que a gente resolvesse o problema. E a gente poderia extrapolar isso não só na criação, no manejo, no treinamento principalmente, né? Que a gente vê muito no treinamento as pessoas querendo uma resposta mágica, uma fórmula mágica, um exercício mágico que transforma, que resolve tudo, né? E a gente sempre fala, o mais importante, vocês podem ficar tranquilo que o seu áudio não está com problema, nem o meu, não está repetindo, eu estou falando mais uma vez para chamar a mesma atenção para vocês, que o que a gente deve mais levar em consideração chama-se conhecimento. Saber o que fazer, saber como fazer e saber executar essas ações na prática. Então, quando a gente tem
muita clareza dessas informações que eu acabei de falar, de como executá-las e atacando, e quando eu digo atacando, eu estou me dizendo atuando em diferentes frentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de treinamento de cavalo, de alta performance, de resultado, de vitória, de subir em pódio, de ganhar, a gente está falando de nutrição, a gente está falando de condicionamento físico, a gente está falando de quem cuida e prepara a cama da baia, a alimentação desse cavalo, quem escova, quem trata, tá? Quem treina, o médico veterinário que assiste esse cavalo, o médico veterinário que faz, por exemplo, a avaliação oral e outros profissionais que estão envolvidos nesse meio, desde a pessoa que escolheu, que planejou o acasalamento ou que identificou esse indivíduo como indivíduo superior, por exemplo, e que indicou para alguém comprar ou para vender, enfim. A gente está falando que tem N fatores que são importantes, né? E muita gente às vezes quer cortar caminho, quer encurtar um pouco mais, quer acelerar o processo e acaba atropelando etapas ou acaba fazendo uma avaliação muito simplista de todo esse processo, né? E isso independe de raça, tá? Independe de idade de cavalo, independe de modalidade que a gente vai praticar. Quando a gente começa a encarar as coisas de forma mais profissionais, quando a gente começa a trazer mais conhecimento, quando a gente começa a tomar decisão baseada mais em números, em fatos reais, concretos, mensuráveis, a gente tende a ter resultados cada vez mais satisfatórios. Eu acho que vocês já comentaram a questão, nós somos professores, pesquisadores, e sem dúvida nenhuma, né, eu acho que é impossível não falar, não citar o método, a importância disso para o contexto. E a gente vê também, né, como professores, que a gente precisa ter um foco grande na extensão, na disseminação do conhecimento, em levar esse conhecimento de forma clara, objetiva e acessível para mais pessoas, para que essas pessoas possam usufruir dessa informação, não só para o seu mérito próprio, pessoal, mas que possam gerar um resultado melhor para todo mundo que está ali em volta. E sem dúvida nenhuma, né, o nosso objetivo aí também que seria a melhoria da qualidade de vida dos cavalos, a melhoria do bem-estar dos cavalos e a melhoria da convivência e da relação homem-cavalo. Então acho que todos esses fatores são importantíssimos para que a gente possa alcançar cada vez, né, resultados melhores e mais sucesso aí nessa relação. Diogo, interessante sua fala. Eu percebi aqui que você tem um foco no resultado, na nutrição, no veterinário que faz atendimento de claudicação, oral, clínico, no tratador. Talvez eu fiquei imaginando que seria o nosso foco muitos animais de pista, de competição, de modalidade, ou quem faz ecoterapia, quem usa esse animal para a lida, para o trabalho, também pode aproveitar do conhecimento. Daniel, eu acho que um ponto importante, e antes de ser um cavalo de ecoterapia, de lida, de pista, né, de uma modalidade equestre ou outra, a gente está falando de cavalo. E os cavalos são todos iguais, né? Eles têm a mesma origem, eles se comportam da mesma forma, e a gente tem, obviamente, que variações em relação à maior habilidade ou capacidade de um ou outro indivíduo, né, dentro de uma raça e entre raças diferentes, de desempenhar melhor um ou outro papel. E eu diria o seguinte, a gente está disposto aqui a compartilhar conhecimento que serve para qualquer um que tenha um cavalo, que relacione com o cavalo, que viva do cavalo, que trabalhe com cavalos ou para os cavalos, ou que use o cavalo no seu trabalho no dia a dia, enfim. A gente quer trazer uma informação de qualidade, acessível, como eu falei, capaz, como eu disse no início, de transformar as suas atitudes, a sua forma de enxergar, de entender, de compreender o cavalo. E por que isso é importante? Porque sem essa mudança de mentalidade, sem essa mudança na forma de interagir com os cavalos, a gente não consegue evoluir nessa relação, a gente não consegue avançar, a gente não consegue ter os melhores resultados. Então, às vezes, parece muito simples. Eu quero ter um cavalo só para cavalgada, por exemplo, só para passeio, tá certo? Muita gente simplifica muito, qualquer cavalo serve para isso. Eu diria que não é qualquer cavalo que serve para isso. Porque você tem filho, você tem filha, você tem uma pessoa mais velha, você tem pessoas que têm pouca habilidade e que amanhã ou depois vão querer ter a oportunidade de vivenciar essa experiência, né, tão legal, tão prazerosa que é, por exemplo, fazer uma cavalgada. E se eu não tenho um cavalo em condições de oferecer segurança, tranquilidade para essas pessoas, né, é um dado assim importante que a gente estava dando uma estudada no ano passado,
e um dado que me chamou muita atenção é o seguinte: o risco de acidente com cavalo é maior do que o risco de acidente com moto. Mas como assim? É isso mesmo. Por que a gente vê menos pessoas acidentadas com cavalo? Porque tem menos pessoas andando a cavalo do que andando de moto. Mas o risco, ele é muito maior. E grande parte desse risco, a gente, quando fala de acidente, a gente está falando o quê? Que os riscos ou os acidentes normalmente acontecem por imperícia, por imprudência ou por negligência das pessoas. Então, ter um cavalo ou conhecer bem um cavalo diminui ou praticamente zera essa possibilidade que a gente tenha riscos como esse. E muitas vezes, a gente, como eu falei, a gente negligencia, eu acho que um cavalo que vai ser utilidade, ou seja, um cavalo que não é de alta performance, que tem uma importância menor, e ele não tem uma importância menor, assim como qualquer cavalo, inclusive de mais alta performance, a questão do treinamento, do entendimento, da nutrição desse cavalo tem a mesma importância, e isso pode, sem dúvida nenhuma, trazer para a gente informações muito importantes que vão trazer. Acho que a gente fala sempre quando vai trabalhar com cavalo, eu preciso fazer um trabalho que seja seguro para mim, né, para as pessoas que estão envolvidas, e que seja muito seguro também para o cavalo. Então a gente pretende aqui trazer informações que tragam essa segurança, que tragam essa tranquilidade, mas que ao mesmo tempo te permitam escolher em qual nível você quer trabalhar com os cavalos. Legal que você comparou assim no carro ou na moto, né, Diogo? Antes de tirar carteira, eu nunca tinha montado nem no carro e nem numa moto. Eu acredito que se eu for tirar carteira, ou quem tira carteira, se eu for tirar de moto ou se eu for tirar de caminhão, eu vou ter que fazer um treinamento, vou ter conhecimento do equipamento, conhecimento da legislação. E ao passo que eu vejo muitos colegas que compram cavalos, montam, competem, sem se preocupar com uma base, né? Você percebe isso no dia a dia? Quem aqui percebe isso também? A gente percebe isso sim, e eu acho que isso vem muito da própria cultura ou do nosso meio, onde a gente muitas vezes acha que não é importante ou negligencia isso. A gente sempre costuma falar o seguinte: quando a gente está ministrando um curso ou mesmo um bate-papo com alguém, né, o mais importante sempre é aquela informação que você está passando, o mais importante é sempre aquele conhecimento e não a simples execução de uma determinada coisa. E no cavalo a gente acha que não, para montar basta ir lá e subir em cima, não cair, vamos falar assim, segurar as rédeas de qualquer maneira e tocar para frente, né? Muitas vezes num risco muito grande, né, pela própria situação, né? E por que isso acontece? Como eu falei, porque as pessoas negligenciam a importância do conhecimento, negligenciam a importância da base, dos fundamentos que são importantes para qualquer tipo de cavalo, para qualquer tipo de relação homem-cavalo. Existem N estudos que mostram, que comprovam de forma científica que, por exemplo, se eu estou ansioso, eu vou passar essa ansiedade para o cavalo, se eu estou nervoso, eu vou passar esse nervosismo para o cavalo, e o meu estado mental naquele dia vai interferir na resposta que o cavalo vai me dar, a minha imperícia vai interferir na forma que o cavalo vai agir ou vai atuar. Acho que quem está nos ouvindo aqui, né, que lida com o cavalo no dia a dia, que nunca chegou, por exemplo, na fazenda, estava lá com um cavalo que era manso, estava aparentemente bem domado, bem treinado, e que você oferece alguém para montar, essa pessoa monta e tem uma surpresa, ou seja, o cavalo quer correr, quer partir, quer não sei o quê. Por que isso acontece? Não é falta de treinamento, não é um treinamento incorreto. Às vezes é falta da gente ter, nós como treinadores, por exemplo, a gente ter a noção que esse cavalo precisa ser desafiado no seu dia a dia, como eu falei, independente do nível de performance desse cavalo, que ele precisa ser desafiado para diferentes situações que ele vai encarar no seu dia a dia e, consequentemente, você vai minimizar, né, problemas futuros. Assim como, né, a gente está falando só de problema, mas também tem o outro lado da moeda. Exemplo, para quem quer competir em alta performance, uma boa preparação, um desafio no cavalo, muitas vezes superior ao desafio que esse cavalo vai encontrar numa pista de competição em casa, prepare esse cavalo para que aquele desafio na pista, para que aquele desafio na competição seja mínimo, ou seja, não cause praticamente nenhum estresse, nenhum transtorno para esse cavalo e, consequentemente, ter um desempenho cada vez maior. Diogo, você está falando aí um negócio que até no atleta humano é muito claro isso, né? Assim, é treino forte e prova fácil, né? No cavalo, às vezes, as pessoas não têm muito essa percepção.
E dentro disso aí que você falou, um negócio legal que eu acho que, assim, o cavalo sem interação com a gente praticamente não existe, né? É o cavalo selvagem, é o cavalo solto lá na natureza. Então, da mesma forma que cavalo é cavalo, independente da modalidade, da raça, do nível de performance, etc., a gente acredita muito, né? Tá na nossa cultura também que a mudança do cavalo é o reflexo da mudança da pessoa, né? A partir do momento de adquirir conhecimento, de mudar a atitude, mudar a percepção, e, consequentemente, o resultado vai mudar, porque sem a mudança da pessoa, não tem a mudança do cavalo, não tem a melhoria do cavalo, não tem nada do que a gente propõe, né? Então, acho que esse ponto aí de ligar os pontos, essa interação, é uma marca que é uma característica forte, né? Que a gente sempre carrega com a gente, assim. Eu acho que é fundamental esse ponto que você tocou aí, né? E assim, só para algumas pessoas não confundirem, treinar forte não é treinar o cavalo mais do que ele pode suportar, né? É desafiar durante o seu programa de treinamento, desafiar esse cavalo por algumas vezes a um nível de competição, a um nível de exigência maior. E não manter o cavalo num nível de exigência altíssimo todos os dias, só para ficar bem claro para muita gente aí. E eu acho que um outro ponto assim, importantíssimo e fundamental, né? O cavalo é o reflexo nosso. Ou seja, é quase que se eu tenho um cavalo, né? Ele se joga, ele é nervoso, ele é ansioso, ele é não sei o quê, é como se eu estivesse com um espelho na minha frente e estivesse me enxergando naquele espelho. Esse cavalo nada mais é do que o meu reflexo. Então a gente encontra no nosso dia a dia, e não por acaso aquela pessoa que só tem cavalo nervoso em casa, aquela pessoa que só tem cavalo problemático em casa. Quem nunca chegou num CTA e todo cavalo você pergunta pro cara, e esse aqui como é que é? Nossa, esse cavalo é complicado demais. E esse aqui, nossa senhora, esse aqui é pior ainda, mais complicado ainda. E esse cavalo aí, eu não sei mais o que eu faço para resolver os problemas dele. E aí eu digo para a pessoa, resolva os seus problemas, resolva as coisas que estão te deixando dessa forma, porque você está passando exatamente isso para os seus cavalos. Você não está conseguindo entender ou interpretar que esses cavalos simplesmente estão respondendo ao que você está fazendo com eles. Quando a gente tem essa percepção, quando a gente consegue enxergar isso, você para, por exemplo, de brigar com o cavalo. Porque, na verdade, é uma briga que está indo de um lado só. O cavalo não está brigando com a gente, na maioria das vezes, quando ele não faz o que a gente quer. Ele está simplesmente se defendendo. E esse entendimento aí muda totalmente o conceito, né? Então, exemplo, eu tenho um filho pequeno, né, 2 filhas, e quando a gente está, às vezes elas estão me desafiando em alguma coisa, ou me questionando, ou querendo me desobedecer em alguma coisa, e eu acho que elas estão fazendo aquilo para me irritar, o que vai acontecer? Eu, obviamente, fico irritado e tomo a atitude errada. Agora, quando eu entendo que elas estão fazendo aquilo ali como uma forma de se defenderem, de se posicionar, de se colocarem a sua condição, e eu começo a entender o porquê que elas estão fazendo aquilo, eu vou buscar uma atitude diferente daquela que eu teria anteriormente. E é o que a gente precisa passar a fazer com o cavalo no dia a dia, ou seja, eu preciso entender por que o cavalo está tendo um determinado tipo de reação, entender que essa reação que o cavalo tem, na verdade, nada mais é do que uma defesa em relação ao que eu estou fazendo com ele, da forma que ele está sendo criado, e aí eu posso definitivamente entender, interpretar e mudar a minha forma de agir e, consequentemente, mudar esse espelho que eu tenho, ou seja, ter um cavalo mais agradável quando eu olhar no espelho, ou seja, ter uma resposta do cavalo mais condizente com o que eu quero. E lembrando sempre, como você já falou, que essa é uma mudança que depende de nós, ela não depende do cavalo. Eu sempre falo o seguinte, nenhum cavalo bateu na minha porta e falou, Diogo, vem para cá, que eu quero que você interaja comigo aqui, vamos brincar, vamos bater um papo, não sei o quê. Não é nada disso, a gente que vai lá atrás do cavalo, porque aquilo é bom para a gente, é uma convivência sadia, que traz tranquilidade, traz mais harmonia, que deixa a gente numa outra sintonia, né, até mesmo para a vida pessoal, e ensina muito para a gente. E quando eu começo a entender isso, as coisas ficam, como a gente sempre fala, cada vez mais fáceis, porque muda a minha visão. É o que a gente falou de abrir a janela, de tirar a cortina, de acender a luz, no meio da escuridão total. Você passa a enxergar o que antes você não via e passa a ter uma atitude diferente. E são as nossas atitudes, e não o que a gente fala, que realmente vai mudar as coisas que a gente faz e os resultados que a gente tem com o cavalo. O cavalo é aquilo que nós ensinamos, né? Ele a ser. Na natureza, ele não é
às vezes, esse cavalo problemático, esse cavalo que apresenta vários maus comportamentos, né? O Vinícius, o Diogo comentou aqui sobre a preocupação com o aprendizado, no treinamento, da gente chegar lá, montar e executar. E não é só a pista, não é só lá na frente. Tem o trato, tem o manejo de live, tem o planejamento do aras. Nessa parte também é importante que tenha um treinamento prévio para a gente poder atuar? Antônio, sem dúvida, né? Eu acho que em qualquer uma dessas fases aí, dessas etapas, né? A gente envolve pessoas, não tem nada que faz a coisa acontecer sozinha, né? Então, esse treinamento da equipe, esse engajamento da equipe, uma das coisas mais importantes, talvez, né? E uma das ilusões, das maiores ilusões, né? Que as equipes têm, que os gestores têm. Isso não sou eu que estou falando, né? São grandes especialistas em gestão de pessoas que falam isso e nós vamos até trazer alguns aqui. Mas a maior ilusão é a gente dar um treinamento para uma equipe e achar que essa equipe está treinada, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter constantemente, né? Os gestores de áreas de centro de treinamento, eles têm de ter constantemente. Não é à toa que a gente vê uma baixa retenção de mão de obra, uma baixa retenção de talentos nos áreas, no centro de treinamento, muitas vezes por coisas simples, coisas pequenas que acabam ficando grandes, né? Problemas do dia a dia, da rotina, que acabam não sendo resolvidos. E esse treinamento passa muito por isso, né? Um ambiente, uma cultura do aras, da empresa, um ambiente seguro, um ambiente que propicia comunicação, que propicia colaboração. E aí a gente vê também o reflexo disso nos resultados, né? Os aras premiados, os grandes players aí do mercado do cavalo, eles têm sempre uma equipe muito bem conduzida, uma equipe muito bem alinhada, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, em cada etapa desse processo é necessário, né, um treinamento, um cuidado. E aí é um treinamento no sentido de cuidar mesmo da equipe, de colocar de identificar os problemas, colocar essas equipes aptas a resolver esses problemas. E uma das coisas que mais acontece, assim, o resultado só aparece quando o gestor ou quando a liderança está perto, está próxima, está com a mão na massa ali. Então, um dos desafios grandes, né, é preparar essas equipes para os resultados acontecerem, mesmo se eles não estiverem com a mão na massa, não estiverem perto. Assim, tem uma infinidade de coisas, né, para a gente poder falar sobre isso, mas vamos ter outras oportunidades aí para frente, com certeza. Muito bom. Eu vejo muita gente, né, reclamando sobre mão de obra, reclamando sobre retenção, rotatividade, e agora me deixou mais tranquilo que a gente vai abordar esse assunto e vai trazer autoridades para compartilhar desse conhecimento com a gente, né? Uma coisa que é interessante que a gente esclareça também é o seguinte: a gente tem canal no YouTube que a gente divulga muito conteúdo, já tem mais de 200 e tantos vídeos. A gente tem uma plataforma do Instagram que a gente faz questão de ter um relacionamento, de responder o máximo que a gente consegue. Por que agora a gente resolveu fazer o podcast? Qual que é a diferença, qual que é a pegada aí dessa nova mídia, desse novo formato de áudio? Antônio, aqui é o Cristiano, falar com vocês um pouco aí sobre esse ponto, né? O Diogo, o Vinícius já tocaram em vários pontos interessantes aí, essa busca por conhecimento, tanto que o conhecimento pode transformar as nossas vidas, né? Isso é super importante. E a gente sabe aí, principalmente nós aqui que estamos na academia aí, o tanto que é difícil esse conhecimento sair de lá e realmente, de fato, para a ponta de quem o aplica, né? E a nossa intenção, como vocês já frisaram aí, é levar esse conhecimento, um conhecimento que seja realmente, que tenha um respaldo científico por trás, mas e como fazer isso chegar lá na ponta, né? Esse respaldo científico aliado à prática. Então, o porquê, como que você vai fazer isso aí. E a ideia, igual você mesmo já citou aí, a gente tem várias mídias sociais, né? Informação a respeito do meio do cavalo hoje, não só do meio do cavalo, mas de uma forma geral. Se você busca aí nas mídias sociais hoje, na internet, você vai encontrar vários canais que falam sobre isso. E eu acho que o grande limitador disso, se a gente pensar que a gente está num país aí continental,
que a gente tem uma deficiência muito grande na qualidade da internet, principalmente na internet nas áreas rurais, onde é grande parte do público aí que trabalha com cavalo, tá? E a maioria dessas mídias são através de vídeo. Esses vídeos, normalmente, eles são mais pesados, eles demoram mais a carregar, exigem uma internet de melhor qualidade, às vezes exigem um pouco mais de tempo. E a ideia do podcast ou da mídia só de áudio é justamente facilitar com que essa pessoa consiga baixar esse conteúdo. No momento que ele está em algum lugar que tem uma internet de melhor qualidade, ele pode assistir durante o seu dia a dia, tá? Outra coisa importante que a gente tem que falar é o tempo, né? O tempo hoje talvez é o nosso bem mais precioso, né? Para muitas pessoas é escasso, às vezes por falta de organização mesmo, ou até mesmo por uma demanda alta de afazeres aí. Então, essa ideia também do podcast, ou do ConnectCast, é justamente para facilitar. Uma vez você baixou essa mídia no seu celular aí, você pode assistir, ouvir, na verdade, em qualquer momento, né? No momento que você está indo para o trabalho, no momento que você está voltando, no intervalo do seu almoço. Quando você está, no caso do cavalo aí, as pessoas quando vão fazer um passo no cavalo, vão fazer uma cavalgada, um passeio, ou você vai fazer no dia a dia aí um exercício físico, fazer uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, colocar gelo no cavalo. Então são diversas situações do dia a dia que você pode conciliar aí o seu trabalho e ao mesmo tempo ouvir o ConnectCast, ouvir informação de qualidade, prática e aplicável aí para o mundo do cavalo. Então a principal função aí do áudio é justamente democratizar ainda mais esse acesso ao conhecimento e à informação aí que está disponível no mercado. Muito bom. Eu mesmo gosto de escutar muito no trânsito, sabe, Cristiano, no trajeto da minha casa para o trabalho, e eu aproveito esse momento, que seria um momento perdido, né, para ter mais conhecimento e ter acesso a novas informações, novos conhecimentos que anteriormente eu não tinha. Diogo, qual o momento que você escuta um podcast, que você consome esse tipo de conteúdo? Eu acho que o podcast é, para mim, talvez uma das mídias aí mais importantes, né, quando a gente quer absorver mais conhecimento, absorver mais informação, porque ela vem num momento que, literalmente, um momento que você não estaria fazendo nada, eu estaria jogando tempo fora. Então, às vezes, em vez de ligar um rádio, escutar notícia ruim, escutar, às vezes, uma coisa que não te interessa muito, você está ligando um conteúdo que está te trazendo algum benefício, que está trazendo informação valiosa e preciosa. Então, acho que, particularmente, o podcast, eu gosto de escutar em todos os momentos que, teoricamente, eu estaria ocioso, já que isso não me demanda, né, a atenção direta de estar, por exemplo, desviando a vista, desviando o olhar, ou ter que segurar alguma mídia, nada. Exemplo, né, a turma gosta muito de um som nos aras, até para preparar os cavalos e tal. É a hora ótima de você escutar um podcast. A hora que você está indo, por exemplo, casquear um cavalo, né? Até para você escutar o podcast e fazer uma resenha ali com os companheiros ali que estão do lado trabalhando com a gente, né? Acho que é um momento muito interessante. Acho que no carro, nas viagens, quando a gente está, por exemplo, numa exposição, num evento, numa prova, naquele momento você não está fazendo nada ali, e muitas vezes a informação ou esse conhecimento está no podcast ali, às vezes te ajuda naquele momento, traz uma informação que é preciosa para você naquele momento, ou aquele dia, às vezes, você está lá com dificuldade de treinar um cavalo, que as coisas não estão dando muito certo, e você, às vezes, vai ouvir um podcast e vai ter uma informação ali que pode te auxiliar e que pode te ajudar a superar aquela condição, né? Então, a gente tem vários temas importantes aqui, né? Vamos falar sobre doma, sobre a parte de treinamento para alta performance, de como montar um programa de treinamento, de como resolver os problemas do dia a dia, o porquê que seus cavalos às vezes não avançam no treinamento, de quais são os exercícios ou manobras mais importantes, quais cuidados que a gente precisa ter com o cavalo, enfim, eu tenho certeza que esse conteúdo faz parte do dia a dia de todos vocês que estão aqui nos ouvindo, né? Se não faz de alguns, vai passar a fazer, com certeza que vocês vão cada dia mais querer estar junto, querer estar próximo, querer trabalhar ou viver, ou mesmo simplesmente ter e lidar com os cavalos no dia a dia. Então, acho que o podcast te dá liberdade. Acho que a melhor palavra é essa. O podcast nos dá liberdade de ouvir a qualquer momento, na hora que a gente bem entender, quando você toma um café, quando você bate um papo, enfim, a qualquer momento você está ali livre para escutar o podcast, para usufruir, para aproveitar esse conhecimento da melhor forma possível. Bom, muito bom, né? Escutar tudo isso, tudo que está por vir. Queria convidar todo mundo a ficar atento. Vem muita coisa boa por aí.
vai ter convidado, vai ter gente que faz informação também boa no meio. A gente gosta de andar com gente boa. E um lembrete, se você gostou, se você acha que essa informação vai fazer diferença para você, inscreve no nosso canal ConnectCast, o podcast do cavalo, e acompanhe. A cada 15 dias iremos lançar um novo episódio de um tema específico. E um segundo convite, se você gosta de interagir e relacionar, corre lá no nosso Instagram, manda sua sugestão, nós vamos pôr caixinhas de perguntas e através dessas caixinhas vocês poderão participar, sugerir temas, sugerir convidados. No mais, queria agradecer enormemente você por estar conosco até aqui, Cristiano, Diogo e Vinícius. Até a próxima. Till I can't no more.